E aí galera, aqui é o Max e hoje eu falarei de um tema muito importante. Entrevista de emprego. Vou contar um pouco a minha história aqui. Vamos que vamos, né, pessoal? Antes de começar o vídeo, peço a todos vocês, por gentileza, deixe o like, favorito, compartilhe com seus amigos. Você que não é inscrito, aproveita a oportunidade, inscreva-se no canal. Lembrando que posto vídeo sempre às terças-feiras, a partir das 14 horas, pelo horário de Brasília. Você que deseja ser um patrocinador do canal, é isso aí. O link está na descrição do vídeo, Sigam-me também nas redes sociais. Não percam nenhum vídeo. Ativem o sino. É isso aí, pessoal. Passar esses recados para vocês aqui. Vamos que vamos, pessoal. Enfim, falarei um pouco da minha história. Quando eu comecei, sim, exatamente. Falarei aqui a minha primeira entrevista de emprego. Como eu fui. Foi exatamente o seguinte. Muito tempo atrás, comecei minha jornada, procurando emprego. Enfim, empresa. Me refiro a empresa, não um bico. Me refiro a empresa, de certa forma. Claro que naquela época, eu não tinha noção como seria uma entrevista de emprego. Enfim, tinha colocado currículos em várias agências, uma agência especializada que recrutava pessoas para as empresas. Sim. Então eu cansei de esperar e quer saber, sair e sair colocando currículos em várias empresas. Ponto. Onde pegasse o currículo, estava colocando meu currículo ali, naquela empresa. Sim, fui chamado. Só que tinha um detalhe muito importante. E aí fui chamado para uma entrevista de emprego e as duas recrutadoras olharam para mim assim. E eu, como eu não tinha experiência na área de entrevistas, não tive quem me orientasse. Eu olhava para todos os lados, olhava para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Dificilmente eu encarava de frente. Porque não tinha esse hábito, não tinha esse costume, não tinha essa bagagem em entrevista de emprego. Não sabia como lidar na situação daquela. E também você perguntam, e minhas roupas? Sim, minhas roupas eu utilizei o quê? Calça, sapato, uma camisa, não era uma camisa, é uma camisa social, exatamente. Enfim, mas não tinha aquela volúpia para falar, não tinha esse caguete para falar, não tinha. O que acontece? E aí elas perguntavam o que eu esperava da empresa, como eu contribuiria na empresa, e eu realmente sem saber lidar com a situação daquela. Mas enfim, aí no final da entrevista, elas passaram para fazer um texto falando porque deveria ser contratado pela empresa. Enfim, eu fiz a descrição ali e eu falei da forma pessoal, porque eu estava precisando, sem trabalhar. Aí eu falei do que eu precisava, não da parte que eu iria oferecer para a empresa. Mas porque eu não tinha essa bagagem que eu falei. Não tive que me orientasse, então foi um momento muito complicado. Mas enfim, fiz essa entrevista. Foi ruim, lógico, porque eu não tinha experiência, normal. Mas aí serviu como aprendizado. Enfim, continuei minha saga aí colocando currículos, e fui fazer entrevistas. Uma após outra, fui ganhando a grande experiência também para lidar com situações, com perguntas, saber responder as perguntas. Claro que realmente eu tive que aprender na prática, lidar com situações adversas. Realmente, eu lembro que teve uma pergunta que foi interessante, que eu fui trabalhar na loja. Sim, oferta de emprego para trabalhar numa loja. E essa loja, semelhante a fast food, que é o seguinte, o gerente chegou até mim e perguntou o seguinte, uma situação, se porventura você fosse um rei, um servo matasse uma outra pessoa, o que você faria com esse servo? Pois então, foi essa pergunta que ele me fez. Eu prontamente observei, esperei um determinado tempo e falei meu ponto de vista. Eu expliquei para ele da seguinte forma, que para um indivíduo matar o outro indivíduo, deveria ter uma causa, um motivo. Por exemplo, uma traição, se a mulher dele estivesse traindo, sim, aí seria o quê? Realmente ele teria um motivo para fazer aquele ato, realmente. Claro que ele seria punido, mas não com a morte. Eu o prenderia, ele seria preso. Se porventura o matasse, seriam que 2 mortes e a pessoa que foi morta não seria trazida de volta. Foram as minhas justificativas para o gerente na época. E outro rapaz que foi entrevistado, ele disse que mataria. Mas enfim, após essa entrevista, foi no shopping, E eu coloquei vários currículos, 60 currículos na época. Coloquei numa loja no shopping, e nesse mesmo shopping fui feita entrevista. Lembrando que essa entrevista que eu fiz no térreo, e a próxima que eu fui fazer foi no mesmo shopping, só que no 3º piso. Fique claro aqui, certo? Enfim, cheguei lá, fui conversar com o gerente. Eu estava tranquilo, normal, porque eu falei o seguinte, o não já tenho em busca do sim. Exatamente. Enfim, fui lá, conversei com o gerente, fiz uma série de perguntas e respondi tranquilamente. Haviam várias pessoas na loja, ele perguntou se eu conhecia alguma delas. Eu respondi então. Passados alguns dias, ele ligou para mim, pediu que eu levasse a carteira. Ou seja, eu fiquei muito feliz. Fui contratado, fiquei muito feliz. A loja era de fast food. Comida, fast food. Enfim, meu primeiro emprego, pessoal. Aí, lembra da primeira loja que eu tinha feito no térreo? Entrevista? Pois é, o rapaz, o gerente ligou para mim.
todo animado, alegre, poxa, está contratado. Aí eu fiquei olhando assim, e até falando os horários, né? E eu tive que responder que eu estava trabalhando, porque eu estava sem trabalhar. Não tinha experiência, não tinha dinheiro, então quem ligasse para mim, prontamente eu iria atender. Ia trabalhar na empresa que ligasse para mim primeiro, porque eu estava sem trabalhar. Enfim, graças a Deus, deu certo. Contei um pouco das minhas experiências aí. Como foi? Hoje, o que acontece para vocês? Hoje, tô aqui, falei um pouco das minhas experiências. Hoje realmente, eu já tenho uma bagagem, já tenho uma noção como lidar numa situação de entrevista de emprego, dinâmica de grupo, enfim. Vocês percebam que eu estou com a roupa mais apropriada para uma entrevista de emprego, não é? A roupa também define o caráter de uma pessoa na entrevista de emprego. Exatamente, porque eles vão perceber a preocupação com a vestimenta na entrevista de emprego. Enfim, espero que vocês tenham gostado e falarei aqui para vocês as dicas aqui que são importantes e cruciais na entrevista de emprego. As perguntas aqui que são importantes. Para quem nunca fez, será muito importante. Para quem já fez, eu espero que possa aprender também. É isso aí, vamos que vamos. Opa, e pessoal, voltando aqui. Rapaz, é isso aí agora com as dicas para vocês aqui sobre as perguntas de emprego. Sim, 50 maiores perguntas aqui, beleza? Sobre a área de emprego, respostas. É isso aí, espero que vocês curtam bastante e vamos que vamos. Continuar aqui. Enfim, primeira pergunta. Essa pergunta é interessante. Você se considera a melhor pessoa para esse trabalho? Por quê? A melhor maneira de responder é oferecendo exemplos concretos das suas conquistas e habilidades. Compare as exigências da vaga com o seu perfil para que o recrutador veja que você é o mais indicado para a vaga. Enfim, sobre essa questão é importante falar sobre as habilidades que possui. Sim, fala de maneira clara, rápida, objetiva. Falar os pontos fortes da área que você tem mais habilidade para aquela vaga. Suponhamos que seja para serviços gerais. Se você desempenha essa atividade, descreva essa habilidade que você possui para essa vaga. Enfim, continuando aqui. Você é bom demais para esse trabalho? Você pode responder mais ou menos assim. Bom demais, alguns diriam que eu não sou bom demais, mas tenho as habilidades necessárias para esse trabalho. É o mesmo que eu fosse bom demais, teria algum problema de contratar a trabalhar? Tem algum problema de contratar quem trabalha melhor do que esperado? Isso é interessante. Que é o seguinte, é sempre importante estar se qualificando, fazer sempre o melhor. Se for questionado, porque estuda para quê? Para ter habilidades na área, para que possa aperfeiçoar a profissão, possa aprender de uma maneira mais prática. Por exemplo, fazendo cursos de aperfeiçoamento na área, porque é importante, todas as empresas exigem que o funcionário, no caso, ele se qualifique, sempre esteja se reciclando para aprender outras funções e habilidades que futuramente serão necessárias na empresa. Continua aqui. Vamos lá. 3. Descreva uma experiência difícil no seu trabalho, como você lidou com ela. Dê exemplos concretos do que já aconteceu no seu trabalho. Depois discuta com você como você resolveu o problema. Seja positivo, o problema tem que acabar bem. Isso é interessante. Essa parte é interessante. Claro que qualquer empresa vai gerar sempre alguma situação desagradável, lógico. Mas que você sempre busque alternativas, onde acabe a situação da maneira simples, evitando que discussões, por exemplo. Discussões, exatamente. Se acontecer alguma coisa de estresse no trabalho, tente sempre apaziguar a situação, contornar a situação para que não se propague. Este é o ponto crucial. Por exemplo, trabalho no restaurante, aí porventura manda um prato com atraso, e o cliente vai reclamar com o gerente e vai reclamar com o funcionário, sucessivamente, uma situação semelhante. Então, mantenha calma. Tente sempre contornar a situação, que resolva da melhor maneira possível calmamente. Continua aqui. Descreva-se. Enfim, o recrutador não quer uma resposta de 10 minutos. Ofereça frases que destaquem entre outros candidatos e que abrandam espaço para outras discussões. Descrever-se profissionalmente, falando. Qual que você gosta de fazer? Quais são suas habilidades? A qual área que você mais se dedica?
Enfim, descrever as habilidades que possui no ambiente de trabalho. Esse ponto é importante, crucial também. Descreva as habilidades que possui. Este é um ponto importante. Vamos lá. 5. Descreva o melhor ou pior chefe. Diga que você aprendeu algo, não importa qual chefe você teve. Você pode inclusive afirmar que com os bons chefes você aprendeu o que fazer, com os ruins o que não fazer. Essa questão é interessante. É uma linha tênue, não é? Você não pode nem para um lado nem para o outro. Ou seja, não importa o ambiente de trabalho ou chefe, importante é fazer o trabalho da melhor forma possível, executar o trabalho da melhor forma possível. Claro que você pode falar que claro que tem chefes com personalidades diferentes, uns mais calmos, outros mais exaltados, mas sempre procurando manter a calma, que é o mais importante, para contornar a situação e não gerar conflitos. Este é um ponto positivo, eu sempre penso dessa forma. Mas enfim, continuando aqui. Fale sobre os seus objetivos profissionais. Essa aqui é interessante. Com essa pergunta, o recrutador quer saber sobre as suas decisões. Quer saber se você não entrou no seu campo por acaso, está ali também por acaso. Alguém que sabe tomar bem decisões será um ótimo chefe. Enfim, por exemplo, isso tem a ver com a área que estou me candidatando. Suponhamos que eu deseje ser um profissional da área de cozinha. Enfim, fale sobre seus objetivos profissionais. Com essa pergunta, o recrutador quer saber se você, sobre as suas decisões, que você quer saber se você não entrou no seu campo por acaso, está ali também por acaso. Alguém que saiba tomar decisões, bem decisões, será um ótimo chefe. Exemplo, tem que ter certeza no que quer, seguir a área que deseja, não está por acaso, cair de paraquedas numa área, para uma vaga, e não possui habilidades. Eu desejo ser um chefe de uma empresa de telemarketing, por exemplo. Tenho que se qualificar, não está ali por acaso, mas tem que conhecer bem a área, a função e todas as habilidades que serão necessárias para executar bem esta nova função. Por isso que é importante estudar para não ser surpreendido, principalmente em uma entrevista de emprego. Mas não tenho experiência, mas se tiver as informações necessárias, estará dando um grande passo para um cargo de chefe. Continuando aqui. Fale sobre seu estilo de trabalho. Não adianta só falar que você é rápido, os recrutadores não procuram isso. É melhor dizer que você é eficiente, organizado, focado. Devido a isso, você tem as suas atividades mais rapidamente. Sim, concordo. Eficiência é o ponto importante. Não pode ser muito rápido e muito lento. Se for rápido demais, ele vai exigir muito mais. Se for lento demais, também exigirá também. O melhor é que manter um ponto de equilíbrio, que é o mais importante. É isso aí. Vamos lá. Você prefere trabalhar sozinho ou em equipe? Responda que está apto e se sente bem de realizar os dois. Ofereça situações que sustentem a sua afirmação. Ou seja, por isso que eu digo algo que eu vou falar para vocês que é importante. Pelo menos falando por uma experiência minha própria, no caso. Eu trabalhava na empresa, né, fast food. Então o que acontece? No começo eu trabalhei em equipe, lógico. Depois eu tive que me adaptar a trabalhar individualmente na empresa. Exemplo, temporariamente, lógico. Né? Aí suponhamos que chegasse um pedido, eu estaria o quê? Apto a atender aquele pedido sozinho, naquele momento. Então, aprender a trabalhar com equipe é importante, devido ao aprendizado, mas também é importante trabalhar individualmente, porque isso aí agregará outros valores e novas possibilidades também dentro da empresa. É isso aí, continuando. Você leva o trabalho para casa quando necessário, sem problema. Eu entendo a importância de trabalhos que precisam ser realizados até
tal dia imprescindivelmente. Impreterivelmente. Sim, concordo. Dependendo da empresa, dependendo da função que seja exigida da empresa, é válida essa opção, desde que não sobrecarregue também. Vamos continuar aqui. 10. Dê alguns exemplos de trabalho em grupo. O recrutador quer saber se você trabalharia com a equipe do lugar no qual você está prestes a integrar. Dê exemplos válidos de trabalho em grupo. Nem que tenha que ser faculdade. Enfim, faculdade é importante. Há muitos trabalhos em grupo. Para serem desenvolvidos trabalhos em grupo. Então é crucial. Aí eu falo em faculdade, mas antes de entrar na faculdade, veio o ensino fundamental. Já começa trabalhos em grupo. Ensino médio, trabalhos em grupo. Aprender a lidar com pessoas com características, personalidades completamente diferentes. Mas é importante contornar todas essas situações para que no final o trabalho seja bem desenvolvido. Eu pelo menos penso dessa forma aí. É isso aí, continuando. Vamos lá, 11. Você já teve dificuldade para trabalhar com um gestor? Esta pergunta é complicada, deve ser respondida com atenção. Nunca diga que vocês não se davam por motivos banais, e sim porque vocês tinham opiniões e expectativas diferentes. Um bom modo de resolver isso é sentar e conversar. Mas não exagere na crítica ao seu antigo chefe. Olha, a minha opinião em relação a comentar sobre chefes, eu acredito que não deve entrar nesses méritos, né? Até porque seria antiético. Vou entrar em uma nova empresa, vou comentar sobre o meu antigo chefe, vou comentar, né? Mas eu posso até comentar, mas eu tenho que olhar, tem um lado ruim, sim, pode existir, mas sim comentar do lado positivo, que me fez evoluir também. Eu acho que deve ser destacado neste ponto, na minha opinião, são as características dos pontos positivos de crescimento, porque algo de positivo será agregado, entendeu? Essa forma de pensar que eu penso aqui, que vale a pena ser destacada. Continuando aqui. 12. Vamos lá. Você já ficou bravo no seu trabalho? O que houve? Bravo para mim é perda de controle, algo que nunca acontece comigo. Quando estou estressado, paro, respiro fundo e começo a pensar como resolver o problema. Sim, excelente estratégia. Até porque o ambiente de trabalho é o ambiente de manter o controle. Até porque uma discussão pode se propagar e atingir outros setores e, consequentemente, desconcentrar outros funcionários, amigos, enfim. Será complicado, é igual um incêndio. Logo quando começa o incêndio, deve ser apagado e controlado imediatamente, para que não se propague e cause grandes devastações dentro do ambiente da empresa, certo? Continuar aqui. 13. Como você lida com a pressão? Uma boa forma de responder é: eu lido com situações, não com pressão e estresse. Desta forma eu trabalho e resolvo o problema, não estresse. Exatamente. Manter o controle. Mas é importante controlar, manter a mente saudável, ativa e resolver da melhor forma possível, mantendo o controle sobre a situação. Claro que a pressão existe, sim. Existe a pressão, mas o ideal é manter o controle e tentar resolver da melhor forma possível. Continuar aqui. 14. Como você mede sucesso? Eu avalio o sucesso de várias formas. No trabalho é cumprir as metas que me foram passadas e quando a empresa inteira cumpre seu objetivo. Também acho uma boa empresa aquela que não somente gratifica o sucesso, mas que oferece oportunidades de crescimento pessoal e profissional. Sim, concordo. Sim, sucesso para mim é entrar numa empresa e ter possibilidade de evoluir. Sim, evoluir. Para que eu possa entrar em outros cargos, ter um aprendizado, poder ajudar outras pessoas dentro da empresa. Esse ponto que eu acho que é um sucesso. É um sucesso porque tem que ter parcerias entre os funcionários e a empresa também, que a empresa possibilite o funcionário que ele possa evoluir dentro da empresa
e, consequentemente, adquirir mais experiências. Continuando aqui. Vamos lá. Por quanto tempo você espera trabalhar aqui? Responda até quando você tiver a oportunidade de continuar, ou até mesmo seus serviços forem necessários. Perfeita colocação. Perfeita. Perfeita. Até porque, como diria minha mãe, né? Trabalho na casa de ninguém. Então é complicado a fazer tal afirmação. Dizer que eu ficar até um período. É porque temos que pensar nessa possibilidade também. Continuar. Quais são suas aspirações de salário? Primeiramente, pesquise qual é a média de salário, a sua profissão, para que você fará uma empresa balanceamento do seu valor. Uma vez feito isso, você terá várias opções. Então, o salário base da ocupação espera uma proposta. Daí você pode dizer que vai passar ou simplesmente não. A resposta negativa pode oferecer um salário mais alto, mas porém é mais arriscada. Age de acordo com as suas habilidades, suas necessidades. Enfim, eu responderia da forma mais simples possível. Dependendo da área, gostaria do salário compatível com a área que estou concorrendo. Perfeito. Seria a colocação mais precisa, consciente e sensata. Continuando. Descreva seu ritmo de trabalho. Novamente, não adianta dizer que você é rápido, responda que você trabalha no ritmo equilibrado e mediano, mas que sempre termina os fazeres antes do que foi combinado. Enfim, essa questão é interessante, respondi anteriormente. Eu penso dessa mesma forma, mas procura fazer o melhor possível, sim, dentro de um tempo determinado. Não muito rápido, não muito lento, mas de maneira controlada, equilibrada e produtiva. Eu responderia dessa forma aí. Continuando. Como você se descreveria? Neste caso, as variáveis são você mesmo, a companhia para a qual você trabalha e a posição na qual você está se candidatando. Considere tudo isso, ofereça pontos fortes e pontos em poucas frases. Exatamente. Descrever, por exemplo, eu sou calmo. Sou calmo, gosto de trabalhar com silêncio, se possível, dependendo da área, mas eu procuro me adaptar à situação também. Se na empresa for um local muito barulhento, eu vou me adequar à situação. Até porque tenho que me adequar às normas estabelecidas pela empresa e procurarei fazer sempre o melhor possível dentro das minhas possibilidades. Eu responderia dessa forma. Continuando aqui. O que você faria se seu chefe estivesse errado? Diga que depende da situação e da personalidade do seu chefe. Se possível, de exemplos concretos. Sim, exatamente. Olha, depende muito da empatia com o chefe. Até o ponto que é lhe permitido falar com o chefe. Se ele estivesse fazendo algo que estivesse errado, eu chegaria para ele e falaria, mas de uma maneira bem harmoniosa. Claro que não posso chegar a falar como se fosse do mesmo nível, vamos dizer dessa forma. Tem que ser respondido da maneira mais educada possível para que ele não se estresse também. Tem que pensar dessa forma, para que não interprete minha ajuda ou um conselho de uma forma agressiva ou abusiva, ou desrespeitosa também. Continuando aqui. Se eu perguntasse às pessoas que você conhece por que você deveria ser contratado, o que eles diriam? Seguramente eles justificariam minha contratação pelo fato de eu ter qualidades necessárias para esse emprego e pela minha experiência neste ramo. Exatamente. Tem que estar seguro do que deseja. Até porque, por exemplo, na área de ensinar, suponhamos inglês. Sim, meus amigos sabem que eu gosto de inglês, que eu sei falar inglês. Então eles justificariam a minha contratação falando que eu sei falar inglês. E de certa forma seriam testemunhas
para que fosse contratado caso fosse solicitada a versão deles. Enfim, continuando aqui. Qual tipo de ambiente de trabalho no qual você prefere trabalhar? Diga que você prefere, diga que você pode ser flexível e pergunte como é o ambiente de trabalho da empresa. Depois responda qual você prefere, usando as palavras-chave preferidas pelo recrutador. Exatamente, eu concordo nesse ponto. Né? Como eu falei anteriormente, se adaptar às normas da empresa, trabalhar de acordo com uma empresa, seguir as normas, seguir as leis, procurar me adaptar à situação da empresa e dessa forma procurar ser o mais flexível possível e contribuir para o crescimento da empresa. Eu responderia dessa forma aí. Interessante, né? Continuando aqui. Existe algo mais que você gostaria de saber sobre o trabalho e a companhia? É hora do recrutador escutar você. Faça perguntas pertinentes. Aqui estão alguns exemplos do que não perguntar. Eu consigo emprego? Quando são minhas férias? Posso mudar meu horário de trabalho? E o pior, se está o que essa empresa faz. O mais importante, conhecer a empresa. Antes de, por exemplo, estou me candidatando a uma vaga de telemarketing, uma empresa. Antes de ir para essa seleção, buscar informações nas redes sociais, sim, na internet, sobre a empresa, para que eu esteja apto a fazer perguntas pertinentes, relevantes, mas que não sejam perguntas voltadas como se eu estivesse já sendo contratado pela empresa. Por isso que é importante fazer um estudo prévio sobre a empresa para estar apto a fazer perguntas que justifiquem ali a minha contratação. Continuar. Conte por que você quer trabalhar aqui. É importante que você tenha pesquisado antes sobre a empresa, uma vez que você a conhece e compara que você pode oferecer suas habilidades, objetivos e metas futuras. Como eu falei anteriormente, conhecer a empresa, fazer uma pesquisa, conhecer, se possível, começar com pessoas que já trabalharam na empresa, que vai ter um embasamento, poder escrever sobre a empresa e, consequentemente, terá sucesso, terá objetivos e metas, então será muito mais fácil. Continuando aqui. O que você busca na sua próxima posição? Você pode perguntar qual o caminho normal de alguém que trabalha na minha posição. A partir dessa resposta, a partir das palavras-chave, o recrutador tem mencionado exatamente. Eu me refiro sempre a evoluir. Buscar sempre evoluir, aprender, procurar fazer sempre o melhor possível dentro da empresa para que possa agregar valores. Sim, valores. Fazer sempre o melhor. Não é? Esse ponto que eu me refiro aqui. Vamos continuar. Quais são as suas paixões? Começou a pergunta, com essa pergunta o entrevistador quer saber um pouco da sua vida. Não precisa necessariamente citar algo relacionado ao seu trabalho, mas certifique-se que você não citou nada que possa atrapalhar seu futuro no emprego. Sim, exatamente, pode falar seu hobby. Por exemplo, dar cavalo, bicicleta, correr. Então são hobbies, algo que, por exemplo, correr, atividade física, manter o corpo saudável, não é? Bike, bicicleta também, caminhada. Então são atividades que vão ser úteis para o ambiente de trabalho. Por exemplo, no telemarketing, a pessoa fica o dia inteiro ali, fica um período, lógico, sentada ali. Então a caminhada ou a corrida serão benéficos ali para a saúde e o bem-estar. Realmente, isso é importante. São exemplos bons a serem citados. Continuando aqui. Quais são suas metas para o futuro? Elas são suas metas com a empresa e com a sua profissão. Ou seja, que você gostaria de aprender e contribuir para a empresa. Pode crescer dentro da minha área. Exatamente. As empresas têm que oferecer um suporte
Vamos supor, se eu trabalho na área de telemarketing, a empresa possibilita a gerência, então vou me esforçar para chegar até a gerência. Exatamente, vou estudar bastante para que eu chegue na gerência. Então esse é o ponto que eu poderia citar aqui nessa passagem. Continuando aqui. Quais são os seus requerimentos salariais? Isso depende da situação na qual você se encontra na sua vida pessoal da própria entrevista. Se você estiver precisando, não arrisque fazer muitos requerimentos. Em contraposição, se você pode sentir a empresa quer muito você, renegocie o seu salário. Como eu falei anteriormente, o ideal, minha opinião, é manter sempre ali, ó, o salário pelo qual estou disputando aquela vaga. Sempre um salário sobre aquela vaga. Não posso colocar a carroça, vou falar uma frase aqui que é interessante, colocar a carroça na frente dos bois. Se eu nem fui contratado, estou pensando em salário. Não posso pensar dessa forma, tenho que pensar com os pés no chão. Continuando. O que você pode fazer para esta companhia? Assumindo que você tenha pesquisado sobre a empresa, junte suas habilidades, metas, objetivos e competências com que você conhece sobre a companhia e faça sua resposta pessoal. Sim, exatamente. Contribuir da melhor forma possível. Por exemplo, né? Sendo pontual, procurando ser sempre prestativo, trabalhando em equipe, ajudando a equipe, procurando aprender, estudar, que é o mais importante. Não é porque eu estou trabalhando que eu deixaria de estar estudando, para que eu possa crescer e desenvolver dentro da empresa. Esse eu responderia dessa forma aí. Continuando. Vamos lá. No que você pode contribuir para essa empresa? Exemplos concretos, contribuições com a antiga empresa, relacione com o que você pode oferecer no futuro. Exatamente como eu falei, exatamente. Por exemplo, suponhamos que eu trabalho numa empresa de telemarketing, né? Quando eu me refiro a estudar, por exemplo, fazer um curso de idiomas, inglês, por exemplo, espanhol, então estarei agregando valores para a minha área. Sim, será importante, por que não? Para que eu possa estar apto a trabalhar nesse setor também. Aprender, desenvolver, entrar na faculdade. Esses são os pontos importantíssimos que podem ser pensados. Continuar aqui. Quais são os desafios que você busca no próximo trabalho? Responda que você procura desafios que façam que você crescer, desenvolva, resolva as suas habilidades que possui. Não esqueça de dizer que você se sente motivado por desafios não assustados. Exatamente. No meu caso, eu gosto de desafios. Me motivo por desafios. Quero aprender mais. Eu quero que eu possa evoluir, crescer. Sim, eu estou na empresa, estou trabalhando, então eu terei mais recursos para que eu possa desenvolver, crescer profissionalmente, pessoalmente também, aprendendo um idioma novo, importante, muito importante. Entrar na faculdade, entrar em uma nova área também, será importante, crucial, será mais um desafio, importante para que eu cresça, imagine. Então eu penso em desafio sim, não encaro com medo, mas com uma possibilidade, entusiasmo, motivação. É isso aí, continuando. O que te agradava e o que você não gostava do seu último emprego. Não exagere falar mal demais da sua antiga empresa, porque o recrutador pode achar que você pode fazer o mesmo no futuro. Considere falar sobre você, seu estilo, para que o entrevistador perceba que você se adapta bem ao emprego no qual você está se candidatando. Olha, nessa questão aí eu digo o seguinte: não fale da sua empresa. Não fale. Cite apenas os pontos positivos no crescimento, desde a chegada, a saída, com os funcionários, com os amigos que lá deixou. Esses são os pontos que devem ser destacados, porque se eu estou falando mal da empresa, o recrutador vai pensar, se você está falando mal daquela empresa, imagina a nossa. Para pensar um pouco
nessas questões aí. Continuando. O que você espera de um supervisor? Eu aprecio ambientes de trabalho nos quais os supervisores têm um contato mais próximo e pessoal com seus colegas, longe de favoritismo e conscientes das necessidades e facilidades de cada funcionário. Exatamente. Sobre supervisor, trabalhei com supervisores. Estou falando por experiência própria. Então eu trabalhei, né? Trabalhei, foi na Copa do Mundo no Brasil, em 2014. Mas o que acontece? Era uma equipe, 5 pessoas. Tínhamos que falar inglês com as pessoas, com os estrangeiros. Então tinha um supervisor. Então tinha esse contato, esse feeling aí. Isso é importante, manter sempre esse contato, não é? Essa empatia, que é o mais importante. Manter sempre um ambiente saudável e confortável para que todos ali interajam da melhor forma possível. Pelo menos eu trabalhei como entrevistador e procurei ser sempre flexível, atendendo as solicitações sempre quando eram me enviadas. Continuando aqui. Quais são as decisões mais difíceis de tomar? Essa pergunta é comportamental e por isso não há certo ou errado para ela. Você pode ser avaliado pela lógica, com a número e forma como resolveu esse problema. Exatamente. Na vida ou no trabalho sempre há problemas e há situações para serem contornadas e resolvidas. No caso, não é fácil. Há decisões na vida que não são fáceis de serem tomadas, tanto no trabalho quanto na empresa também. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Suponhamos, eu trabalho numa empresa, restaurante. Aí já aconteceu comigo, estou falando porque aconteceu. Aí uma cliente perguntou, eu falei assim, tem os pratos. A cliente chegou e falou para mim, qual desses 2 pratos você escolheria? Ela pediu uma opinião minha. Ou seja, ela pediu opinião sobre algo que ela comeria. Então, era uma decisão difícil, que tinham 2 pratos com sabores semelhantes. Então, eu tive que tomar uma decisão por ela. Já aconteceu, isso é importante. Mas eu tive que tomar uma decisão. Mas isso é importante também, saber esses detalhes que são cruciais. Continuando aqui. O que você aprendeu a partir dos seus erros? Neste caso, exemplos de algo que deu errado e que você corrigiu depois. Esse caso é curioso e engraçado. Foi engraçado. Estava preparando, não lembro, na empresa, né, restaurante, estava preparando um prato e aí era um arroz normal e eu coloquei arroz à grega na guarnição, no caso, na montagem do prato. E aí, tá errado, aí leram para mim lá, não, Max, troca o arroz. Aí eu fiz a substituição, resolvi o problema e mandei o prato. Aí o prato estava prestes a ser entregue para o cliente ali. Então foi uma situação que consegui resolver da maneira muito mais prática, rápida e objetiva. Continuando aqui. O que te interessa nesse trabalho? A melhor forma de responder essa questão é descrever a própria vaga, se você está interessado mesmo na vaga. E isso funcionará como traíra. Exatamente. Porque eu desejo trabalhar na área, por exemplo, a área de telemarketing. Por que eu me interesso pela vaga? Porque eu desejo trabalhar na área. Eu conto experiências. Por exemplo, você já trabalhou na área? Conta as experiências, sim. Trabalhou por 5, 6, um ano. Não importa, descreva. Se trabalhou na área, ficará muito mais fácil. Sim. Resolver a situação, mas se nunca trabalhou, pode escrever o desejo de trabalhar na área, sim, para ter uma experiência, saber como funciona, se a empresa oferece como recursos para crescer dentro da empresa, desenvolver-se também. Continuando. Qual é a sua maior força? Descreva qualidades que te façam rápido para aprender, para preencher o perfil que a empresa procura. Exatamente, concordo. Sim, eu concordo. Qual a sua maior fraqueza? Ofereça exemplos de defeitos não tão ruins como urgência para determinar os mais rápidos possíveis os projetos ou necessidade de chegar
checar 3 a 4 vezes uma tarefa. Exatamente. São exemplos que podem ser citados. Pessoas perfeccionistas. Gostam de dizer, eu não sou perfeccionista. Eu, pelo menos, eu penso dessa forma. Eu gosto de verificar se o trabalho está sendo bem desenvolvido, se está bem organizado. Eu procuro ser o mais organizado possível. Não sei se uma característica positiva ou negativa. Rapaz. Enfim, cada um vai desenvolvendo as suas habilidades. Por exemplo, eu sou prolixo. Pode ser positivo ou pode ser negativo. Dependendo da empresa também, né? Continuando. Quais foram os maiores desafios pelos quais você passou? Certifique-se de oferecer exemplos concretos como você lidou com a situação complicada e particular. Exatamente. Vai ter que citar situações que passou no trabalho. Qual pessoa não passou um perrengue no trabalho? Uma situação difícil. Lógico. Eu passei uma situação difícil no trabalho. A mais extrema possível foi que houve incêndio, sim. Na empresa onde eu trabalhei. Sim, houve incêndio. Pegou fogo literalmente na cozinha. Sim, pegou fogo. E saímos todos às pressas, chamamos os bombeiros e eles conseguiram contornar a situação o mais depressa possível. Foi uma situação muito extensa, mas graças a Deus foi contornada. Continuando aqui. Quais são os maiores problemas que você encontrou nos antigos empregos? Descreva o problema, mas não seja exagerado demais. Não se esqueça de citar algo, embora desafiador, foi resolvido. Exatamente. Sempre tem problemas. Como eu falei, às vezes empatia com as pessoas, sim. Empatia. Tem pessoas que gostam de mim, do meu trabalho. Tem pessoas que já gostam, mas não interagem muito. Então são situações que podem ser contornadas e resolvidas com um diálogo também. Não é porque eu cheguei na empresa que todos gostaram de mim. Lógico que não, sim. Olhei pra você, mas tem essa situação também. Continuando aqui. Qual foi a sua maior contribuição e fracasso na última posição em que se encontrava? Se você trabalhava bem, não terá problemas em falar sobre contribuição. Mas não esqueci de citar mais de uma. Exemplos são sempre válidos. Sim, exatamente. Olha, é sempre importante procurar trabalhar com rapidez, agilidade, ser imparcial em várias situações, ajudar, contribuir dentro da equipe, com os amigos de trabalho, são pontos a serem destacados, positivos. Sempre estar ali, solícito quando o amigo necessitar de uma ajuda. Esses são esses pontos que eu citaria. O que foi mais ou menos gratificante em sua última posição? Novamente, de exemplos concretos, mais uma hora de falar sobre o que era pouco gratificante. Tire vantagem disso. Explique como você vai paciente, persistente, inteligente para lidar com situações e ainda trabalhar com eficiência. Exatamente como eu falei, pessoas, né? Mas enfim, já respondi essa parte, então vamos continuar aqui. Suas experiências são relevantes para esse trabalho? Neste caso, seja específico na sua experiência. A melhor forma de responder é descrever suas antigas responsabilidades e conectá-las com o trabalho no qual você está se candidatando. Sim, exatamente. Cite as qualidades que possui. Paciência, uma pessoa paciência, dedicado, procura trabalhar com organização, que o mais importante dentro de uma empresa, ser organizado é um ponto positivo, extremamente positivo. Se for perfeccionista, melhor ainda, porque estará sempre revisando ali e buscando sempre fazer o melhor dentro da empresa. Continuar. O que você faria se não conseguisse mais a festa de emprego? É importante responder que você se comprometerá a esta empresa se conseguir o emprego e, se não achar mais nenhum, refletiria se estava no campo certo e, após essa reflexão, decidirá o que fazer. Sim, exatamente. Não consegui emprego, não consegui, é só esse emprego aqui, tudo bem. Eu continuarei tentando. Buscarei novas formas, caminhos para me aperfeiçoar, para que eu possa desenvolver-se
dentro da empresa, ou não, fazendo cursos profissionalizantes, entrando na faculdade, procurar manter sempre atualizado. Esse é um ponto importante. Se possível, migrar para uma outra área também, que é válida. Vamos continuar. Por que você está deixando seu trabalho? Se a sua saída for tumultuada, seja honesto, não tente concentrar conversa no futuro. Mas não fale mal do seu chefe. Não justifique sua saída porque ele não era carismático, algo assim. Exatamente, concordo. Não fale mal da empresa nem do chefe. Procure ser. Fale que apenas a empresa não necessitava mais de seus serviços. Sim, ficaria uma forma muito mais simples e interessante também ser respondida. Continuar aqui. Por que você quer estar nesse emprego? Esta empresa é o lugar onde as minhas qualificações podem fazer diferença. Por exemplo, outra empresa, onde o caso que você fez a diferença exatamente. Procurar crescer dentro da empresa, evoluir, porque é importante. Por exemplo, a empresa oferece recursos onde possa evoluir, crescer, chegar à gerência. Isso é um ponto positivo e importante, pelo qual motivo estou me candidatando nessa vaga. Vamos pensar aqui. Continuar. Por que você se demitiu? Em geral, a melhor saída é explicar que você não tinha mais o que aprender e as suas chances de crescimento eram mínimas e você queria ir adiante. Exatamente. Eu trabalhei em uma empresa, por exemplo aqui, um exemplo, onde essa empresa não tinha recursos para chegar à gerência, por exemplo. A empresa é limitada, então não oferecia recursos onde eu poderia crescer profissionalmente. Claro que na minha situação eu não pedi demissão, mas, enfim, o que acontece? Por que você foi demitido? Primeiramente, diga que as competências não batiam no lugar onde você trabalha, e em seguida explique que nesta empresa você poderá explorar melhor suas qualidades e interesses. Pois falei anteriormente aqui, já respondi essa passagem aí. A mesma resposta. 48. Por que você largou esse emprego? São respostas semelhantes, né? Esclarece que você exagerou, enxergou essa empresa como um lugar correto para crescer e dar seu melhor, em vez da última qual estava. Como eu falei, exatamente, possibilidades de crescimento. Continuando aqui. Por que deveríamos te contratar? Dê exemplos concretos do que você fez, o que você pode fazer. Nós explicar como será útil numa empresa, para saber seu conhecimento na área, experiência no assunto. Com certeza, assina embaixo. O que você sabe sobre essa empresa? Não seja pego desprevenido. Pesquise sobre a empresa, sobre produzir fofocas, companhia. Ouvi dizer que iam bem aqui, ouvi dizer que trabalhava ali. Mesmo se as fofocas forem verdade, se você está numa tipo empresa trabalhar lá, ou seja, de acordo com o que comenta, porque não acredita nos rumores. Dividir isso com o recrutador não será útil para você. Exatamente. Fala apenas dos pontos positivos que deseja sobre a empresa, sobre a vaga está concorrendo naquele momento. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus, valeu, até a próxima. Fui!